Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida. E o nosso tema de hoje, manifestações otorrinolaringológicas do refluxo gastroesofágico. E aí, dá para traduzir o que é isso? Dá para traduzir, Marcos. Eu propus o tema com esse palavreado aí difícil de se pronunciar, para ver se você já estava bem treinado. Tá melhor, né? Tá melhorando, cada vez ficando mais profissional na área otorrinolaringológica. Que bom. Bom, com um professor desse aí fica fácil, né? Dois, né? Tem ainda o doutor Marcos que vem aqui também. Dois excelentes professores. Bom, é o seguinte, as manifestações otorrinolaringológicas do refluxo gastroesofágico, até o doutor engasguei. Até eu engasguei agora, se traduzem por sintomas que não são digestivos, não são da área digestiva, de uma doença de origem gastroesofágica, digamos assim, da parte digestiva e não da parte otorrinolaringológica. Então, o que é o refluxo? Vamos entender primeiro o que é o refluxo. Imagine que abaixo da garganta da gente existe um tubo que conduz o alimento até o estômago. Esse tubo é o esôfago. Bem na transição do esôfago para o estômago, existe um músculo chamado esfíncter esofagiano inferior que regula a passagem desse alimento. Ele vai e não deveria voltar, em caminho só de ida, como uma válvula. Então, algumas pessoas têm esse esfíncter incompetente, ele não funciona bem como deveria. E permite um escape do conteúdo do estômago, é um conteúdo muito ácido, e esse escape vai, como o próprio nome diz, refluir, vai subir, vai contra a gravidade, vai atingir o esôfago e muitas vezes a região da garganta, principalmente a laringe, que é a parte mais baixa da nossa garganta. Então, o esôfago, ele é um órgão que não é próprio para ter contato com esse ácido, mas ele tem uma resistência um pouco maior. A mucosa dele é uma mucosa que não é mucosa respiratória, é uma mucosa já parecida com o epitélio do estômago e se torna mais resistente. Então, ele aguenta até um certo ponto a presença do ácido. Agora, quando esse ácido atinge a laringe, a região respiratória da gente, que é por onde a gente fala, aí essa mucosa é muito sensível. E ela apresenta sintomas quase sempre. Ao primeiro contato desse ácido, ele já começa a ter algum sintoma. Então, quais são os sintomas mais comuns, as manifestações otorrinolaringológicas mais comuns? São 4, basicamente. Uma chamada globus, que é uma sensação de entalo, de corpo estranho, de alguma coisa presa na garganta. Pigarro, pessoa que de vez em quando está limpando a garganta, pode ser uma manifestação de refluxo. Tosse seca e rouquidão. São os 4 sintomas mais comuns. É obrigatório ter os 4? Não. Tem gente que só tem um dos sintomas, ou 2, ou 3, ou os 4. Isso é cíclico, tem tempo que aparece, tem tempo que desaparece. Tem gente que tem refluxo permanente, mas não tem sintomas permanentemente. Então, talvez por esse motivo, pelo motivo de o epitélio, a mucosa da laringe ser muito sensível, é tão comum, ou mais comum ainda, que o paciente procure o otorrino ao invés do gastroenterologista. Porque o esôfago, como é mais resistente, muitas vezes a pessoa não tem sintomas. Mas na medida que tem o contato com essa mucosa respiratória da laringe, aí quase 100% dos pacientes vai apresentar sintoma. Então hoje eu acredito que tem mais paciente procurando o otorrino com sintomas de refluxo do que o próprio gastroenterologista. E às vezes o otorrino resolve? Se não tiver nenhuma manifestação esofágica, quer dizer, não tiver sintomas esofágicos que ele precise avaliar como é que está a situação de saúde do esôfago, o otorrino pode tratar sim. Minha conduta pelo menos é essa: se não houver manifestação importante, suspeita de lesão importante no esôfago, eu muitas vezes trato. Quando há qualquer suspeita de lesão sobre o esôfago, aí eu sempre encaminho para o gastro para que ele faça uma avaliação, fazer uma endoscopia, ver a saúde do epitélio do esôfago, porque o refluxo ele tem uma característica de, no esôfago, causar uma lesão que pode se tornar pré-neoplásica, quer dizer, pode virar câncer no futuro. Ela causa uma metaplasia chamada esôfago de Barrett. Então essa alteração, ela, embora não seja maligna, ela é considerada pré-maligna, ela pode malignizar no futuro. Então nesses casos em que há sintoma esofágico, qualquer suspeita de alteração do esôfago, de doença do esôfago,
o gastro deve ser acionado sempre. Interessante que alguns estudos apontam a prevalência de refluxo em 4 a 10% dos pacientes que procuram as clínicas otorrinolaringológicas, né? Os sintomas, por exemplo, clássicos de um refluxo, eles aumentam sempre que você procura, por exemplo, um especialista, ou você começa a sentir isso mesmo sem procurar? É como eu disse, se tem refluxo, se o refluxo está chegando na laringe, é quase certo que vai apresentar algum sintoma. Algumas pessoas são mais cuidadosas, quando apresentam os sintomas, procuram logo de imediato o atendimento médico para descobrir o que é aquilo e tratar de acordo com o que for. Outras são mais descuidadas, mais relaxadas e às vezes ficam com sintomas bastante tempo sem procurar o atendimento. Então é realmente uma doença de prevalência alta, a gente vê esse dado que você passou aí de 4 a 10%, eu diria que pelo menos no meu consultório se aproxima mais de 10% do que de 4%. É muito mais provável que eu tenha um percentil em torno de 10% dos meus pacientes com sintomas de refluxo do que só 4%. Eu acho que é mais para essa taxa aí de 10%. Então é bastante comum e tem tratamento, tem como regular a situação, tem como melhorar. Agora, geralmente o refluxo é uma doença que você trata, fica bem, e ele tende a voltar de tempos em tempos. Algumas coisas influenciam muito. A alimentação, obviamente, como toda doença de origem gástrica ou gastroesofágica, a alimentação influencia bastante. E a ansiedade, estresse. A cabeça da pessoa influencia muito, como a maioria das doenças também. Então, as pessoas muito ansiosas, muito estressadas, que trabalham sob muito estresse, elas têm tendência a ter refluxo com mais intensidade, com mais frequência e com maior dificuldade de controle. Às vezes é mais difícil de controlar, tratar um paciente que tem ansiedade concomitante ao refluxo. Muitas vezes é necessário tratar os dois problemas ao mesmo tempo. Tratar a doença do refluxo e também o problema da ansiedade. A ouvinte pergunta aqui, doutor Enio, então eu acho que eu estou com isso. O entalo é como se a comida ou algum remédio não descesse, mais ou menos parecido. A sensação é essa, exatamente, como se tivesse uma coisa presa na garganta que não descesse. E aí isso chama-se globus. Agora veja bem, globus não é sinônimo, não é igual a refluxo. Outras coisas podem causar globus também. Por exemplo, a própria ansiedade. Às vezes a pessoa não tem refluxo, só em ser muito ansioso, ser muito estressado, pode ter globos também, que é outro tipo de globos, chama-se globos histéricos, que tem relação mais com os distúrbios da mente, digamos assim, de ansiedade. A Betânia conta que tem ansiedade, né, e quer saber qual o exame para saber se a pessoa tem refluxo. Refluxo tem vários exames que podem ser lançados mão para fazer um diagnóstico. Se a pessoa tem sintomas laríngeos, esses que eu falei, muitas vezes a laringoscopia dá para fechar um diagnóstico. A laringoscopia é como se fosse uma endoscopia da garganta. A gente visualiza a mucosa, a laringe como um todo, e as alterações sugestivas de refluxo aparecem nesse exame. Quando a pessoa não tem sintomas laríngeos, dificilmente se fizer uma laringoscopia vai aparecer alguma alteração. Então aí são outros tipos de exame para analisar se tem refluxo. O mais comumente usado é a pH-metria, é um exame que mede o pH do esôfago. A pessoa fica com uma espécie de equipamento durante um período de 24 horas, medindo as variações do pH dentro do esôfago. E esse geralmente é feito pelo gastro, não pelo otorrino. Então esse é um exame que quem conduz é o gastro. São os dois exames mais comumente usados para diagnóstico de refluxo. O ouvinte pergunta, é possível saber se tem refluxo sem precisar fazer endoscopia? Se ele tiver, como eu disse, sintoma laríngeo. Se ele tem sintoma laríngeo, às vezes, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente consegue identificar que a pessoa tem refluxo pelas alterações típicas, clássicas do refluxo na laringe. Então, a laringoscopia, que digamos que é uma endoscopia bem mais simples, não precisa ser sedado, não precisa tomar nenhum tipo de medicação específica para fazer o exame, é local o exame, faz um anestésicozinho tópico no nariz ou na garganta e a gente consegue ver essa região com uma certa facilidade. Através desse exame, muitas vezes é possível se diagnosticar, não 100% dos casos. Se não tiver sintoma laríngeo, não vai dar para visualizar nenhuma alteração, provavelmente. Doutor Enio, tem um problema de sinusite, rinite e faringite e às vezes faço sabão caseiro. Isso pode trazer alguma complicação por causa da soda cáustica? Pode. Qualquer produto químico
para quem tem esses problemas alérgicos, principalmente rinite, sinusite, faringite alérgica, ele pode agravar os sintomas. A pessoa às vezes está sem sintoma, pode desenvolver uma crise, ou já está em crise e se tiver contato com produtos químicos pode agravar. Então, para essa pessoa que tem esse contato com soda cáustica, com produto químico, é importantíssimo que ela use uma máscara eficiente. Não essa máscara que a gente está usando contra o Covid, aquela máscara própria para produto químico, que tem o filtro, que você troca o refil, que vende geralmente em loja de material de construção, esse tipo de loja geralmente vende. Então é importante que ela use esse tipo de máscara, porque diminui realmente bastante o contato dela com a química do produto. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Oi, bom dia. Eu queria saber do doutor Enio, que eu espirro muito, principalmente quando esfria o tempo. O nariz fica escorrendo, a garganta coça, o ouvido coça. Aí eu queria saber o que é isso, se tem que ir ao médico. E Ertônio? Isso aí é um sintoma bem típico de rinofaringite alérgica, ou seja, rinite mais faringite de origem alérgica. As variações climáticas, o contato com poeira, com fumaça, com produto químico, gelo demais, podem desencadear crises. E é mais ou menos isso que ela relata aí quando tem principalmente a variação climática. Então, isso tem tratamento, tem como melhorar. Se ela precisar ir ao médico, o que vai determinar é o quanto o sintoma está incomodando. A rinite não é uma doença perigosa, mas ela é incômoda. Então, se está incomodando a ponto dela precisar de um tratamento, ela deve sim procurar um atendimento. Agora, se for uma coisa muito esporádica, uma vez a cada 15 dias, que espirra duas, três vezes, e isso não está incomodando, não vai haver essa necessidade. Então, depende da frequência, da intensidade e do quanto isso esteja incomodando a paciente. Tem mais pergunta? Bom dia. Doutor, eu tenho um neto que ele tem 10 anos. E ele não tinha isso, mas de um tempo desse para cá, ele está tendo. Sim, antes aqui e acolá ele estava botando sangue pelo nariz, mas não era direto, era aqui e acolá só. E agora ele apresenta um nariz entupido. Ele fica sem respirar. Agora, não perguntei a ele se é os dois narizes, ou se é só um, mas pelo jeito é os dois. Ele fica só fungando, e mesmo de dia. Isso é coisa de preocupar, é coisa que tem que levar ao médico. O que é que o senhor me diz? E Ertônio? Vamos lá, a primeira queixa dela, a questão do sangramento. Sangramento, se for uma coisa muito esporádica, não tem grande preocupação. Se tornar frequente, tem que se averiguar o que é que está causando isso. Porque pode ser uma coisa bastante simples, um vasinho que rompeu, porque ressecou o nariz, ou porque ele tem rinite, está muito inflamado e rompeu esse vaso, ou porque manipulou e rompeu esse vaso. Então, são coisas relativamente simples de resolver. Mas existem doenças que podem causar sangramento, que podem ser graves. Por exemplo, na idade desse rapazinho, com 10 anos, existe uma doença chamada nasoangiofibroma juvenil, que é um tumor, é benigno, mas ele cresce para dentro da cabeça. Então, pode causar sangramento também. Às vezes, o primeiro sinal desse tumor, da presença desse tumor, é esse sangramento. Obviamente que eu não estou dizendo que esse seja provavelmente o caso dele. Muito provavelmente não. O mais provável é que seja a coisa mais simples. Mas a gente tem que considerar todas as possibilidades. Então, no quesito sangramento, se tornar frequente, tem que ser averiguado sempre, por causa dessas possibilidades. O diagnóstico diferencial é muito variável. Uma coisa simples, como eu citei, ou uma coisa bastante mais complexa. A outra queixa dele, a questão da obstrução nasal, também é importante saber se é uni ou bilateral. As obstruções bilaterais geralmente são decorrência de processo inflamatório. A gripe, a rinite, a sinusite, qualquer inflamação do nariz pode causar isso. Mas pode ter também um pólipo dentro do nariz, pode ter alguma alteração, se for unilateral, que a gente precisa investigar um desvio de septo, uma hipertrofia de uma concha média. Então, realmente não dá para dizer o que é que ele está causando esse problema dele. Teria que ser avaliado. Aí, como eu disse, a questão de procurar o médico é sempre bom quando tem alguma coisa afetando a saúde do paciente. A gente não guarda doença.
E depende muito do quanto isso está incomodando. Agora, o sangramento, se for mais frequente, tem que investigar sempre. Ok, tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta aí ao doutor aí, porque eu tenho um problema que quando eu começo a espirrar, parece que eu não vou mais parar de espirrar. Uns 15, 20 espirros em seguida, mas é em seguida mesmo. Que às vezes eu me sinto até meio incomodado, porque não para não, é em seguida. O que é que vem ser isso? Que situação, né? Isso aí chama-se espirros em salva. É muito comum quem tem rinite mais forte. Tem gente que diz, eu adoro espirrar, e não espirro. Eu sei porque você nunca espirrou em salva, porque o espirro em salva realmente é bastante incômodo. Então isso aí certamente deve ser um quadro de rinite alérgica. Tem tratamento para isso, ele tem como contornar essa situação, ficar bem por bastante tempo. Mas como eu sempre bato nessa mesma tecla aqui, cura para alergia, infelizmente não. Existe controle. Ele pode ficar bastante tempo bem, mas de tempos em tempos isso pode voltar, e sempre que voltar, ele pode reiniciar o tratamento. Tem mais pergunta? Bom dia. Marco Dantas, bom dia, aqui é Naná. Eu queria saber, eu tenho 43 anos, aí eu tenho diabetes. A minha diabetes às vezes está muito em cima, muito baixa. Aí eu, para tomar vacina, eu tenho que saber como é que está a diabetes. E ele, Tuênia? Para tomar o que? A vacina, ela falou, foi? Tem que ser vacina. Não, a diabetes ela não tem grande importância se você está com ela muito descompensada ou compensada para tomar a vacina. O ideal é que toda a vida a diabetes esteja sob controle. Então, pelo que ela diz aí, ela oscila, mas não deve ter grandes oscilações não. Não vai interferir na questão da vacina não. Mas um conselho para ela, procure controlar melhor essa taxa de diabetes. A diabetes é uma doença muito perigosa, principalmente a longo prazo. Ela é jovem ainda, tem 43 anos. Mas ela vai ter diabetes provavelmente a vida inteira. Então são mais muitos anos pela frente para que essa diabetes possa ir minando o organismo dela devagarinho. E se ela conseguir manter essa diabetes sob controle, ela vai eliminar essas possibilidades de maiores danos para o corpo dela. Então, cuide bem. Diabetes é uma doença que a gente não pode levar ela na brincadeira, não. Tem que ser levada muito a sério. De preferência, acompanhar com um especialista, com um endocrinologista. Se a diabetes está de difícil controle, como ela está oscilando, o conselho que eu posso dar melhor para ela hoje é esse: cuide bem da sua diabetes. Ok, tem mais pergunta? Bom dia, Marcos Dantas e pessoal da 95 FM e ao doutor. Eu sei que talvez não seja a especialidade deles, mas Marcos, faça um favor para mim. Pergunte a ele se ele sabe me informar se a pessoa que tem hérnia inguinal pode comer carne de porco. E aí, doutor Enio? Eu não restringo carne de porco a ninguém. Quem quiser comer carne de porco, que não tiver alergia a esse tipo de carne, não vejo problema nenhum. Eu tenho uma hérnia de disco, estou na crise aqui, fui comer porco essa semana. A secretária lá disse, mas doutor vai comer porco? Menino, não tem nada não. Então, não senti nada, não piora nenhuma, pelo contrário, eu vim melhorando esses dias, graças a Deus. Então, não vai prejudicar na hérnia inguinal não, a não ser que a pessoa tenha algum processo alérgico à carne de porco e não saiba, aí pode piorar. Mas, caso contrário, não vejo nenhuma restrição não. O bom é que ele procure saber se ele tem alergia ou não, se né? tem a hérnia inguinal, também procure tratar, porque ela pode encarcerar. Se encarcerar, aí vai ser um caso de cirurgia urgente, pode complicar, então é melhor tratar enquanto é cedo. A hérnia inguinal é um problema simples, de fácil solução, quando ela está sob controle. Se ela encarcerar, se ela tiver necrose de alça dentro dessa hérnia, aí a complicação é muito maior. Então é melhor evitar que chegue a esse ponto. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber de doutor Enio. Eu já tive um infarto, eu tomo remédio de ansiedade de 50 miligramas, sertralina. E às vezes eu sinto o batendo no pescoço, tipo como um coração no meu pescoço. E sinto uma dor no pescoço, no nervo do pescoço, e às vezes eu sinto na nuca e me dá um mal-estar, dor de cabeça. Aí eu queria saber se é refluxo, que eu fui para o médico aqui e ele disse que era refluxo. Aí eu queria saber se pode ser o refluxo e a dor, se pode ser do coração, mas não é do lado do coração. Não é do lado do coração. Eu queria saber
se precisa de alguma coisa, assim, de cardiologista, de neuro. E aí, doutor Enio? Vamos lá. Os sintomas que ela apresenta aí não são todos decorrentes do refluxo. Com certeza não, ela pode ter refluxo, mas nem todos esses sintomas que ela está apresentando são do refluxo, não. Então, ela como já é cardiopata, já teve um infarto prévio, ela não pode deixar de ter um segmento com o cardiologista dela de jeito nenhum. Aos menores sintomas suspeitos, por exemplo, essa dor no pescoço, pode ser uma angina irradiando para o pescoço, não tem essa história de lado, não. A irradiação da dor, da angina, da dor cardíaca, digamos assim, ela pode ser para um lado ou para o outro, isso não é necessário que seja para o lado esquerdo, como muita gente pensa, não. É mais comum, mas não é obrigatório que seja para aquele lado. Então, ao menor sintoma suspeito, que o dela não deixa de ter alguma suspeita, ela deve sim fazer o acompanhamento com o cardiologista dela. A primeira coisa é afastar a doença cardíaca que causando esses sintomas. A hora que tiver afastado dessa possibilidade, aí ela investiga as outras. Então, o primeiro passo que ela deve dar aí, na minha opinião, é procurar o cardiologista dela, fazer uma avaliação, ver se tem alguma coisa de cardíaco ou não nos sintomas, se tiver, tratar. Doutor Enio, meu menino tem um probleminha no nariz, passa o dia fungando, ele reclama que dói dentro, pode ser rinite alérgica? Pode ser. Qualquer processo inflamatório do nariz pode causar isso aí. O fungado, que aumenta a secreção, geralmente as inflamações das mucosas, ela aumenta a produção de muco. O próprio nome está dizendo, mucosa produz muco. Então, quase todo processo inflamatório de mucosas, ela aumenta a produção. Por isso, quando a gente gripa, vem o catarro, o famoso catarro, porque aumenta a produção desse muco. No nariz acontece o mesmo. Então, quando a gente tem uma inflamação, esse muco aumenta e ele, para não ficar escorrendo involuntariamente, ele funga, puxa para dentro. Funga e puxa para dentro. E pode causar dor, pode causar obstrução, espirro, coceira, aí é muito variável de pessoa a pessoa, mas os sintomas dele podem ser decorrentes de rinite, sim. Tem que tratar, né? Tem que tratar. Tenho rinite e sinusite, de uns tempos para cá sinto entalo, dor no meio das costas, para arrotar é difícil. Pode ser refluxo e decorrência da rinite? Não, da rinite não. A rinite não dá esse tipo de sintoma. Refluxo sim, pode dar esse sintoma. Mas, por exemplo, como eu citei agora há pouco, os sintomas cardíacos também podem fazer parte da investigação aí. Esse tipo de dor no meio das costas, que tem a dificuldade para eructar, para arrotar, também são sintomas que a gente tem que pensar em doenças cardíacas e tem também que ser afastado, tá certo? Não dá para a gente contar só como refluxo como única possibilidade de diagnóstico, não. Então essas dores têm que ser investigadas sempre. Dr. Enio é médico otorrino, está na Clínica Cardiokid, na Rua Augusto Monteiro, número 1248, aqui no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 ou WhatsApp 981 54 44 53, né? Inclusive você pode seguir aí a Cardiokid aí, né? Nas redes sociais, com certeza aí vai ter informações sobre o Dr. Enio. Cardiokid Caicó é o Instagram aí da Cardiokid Caicó, onde está aí todos os dias Dr. Enio Lobo, médico otorrino, e obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marco. Um bom dia a todos, bom dia a você, bom dia aos ouvintes e até quarta-feira, se Deus quiser. 8h12, eu volto já com mais informações.